A recente crítica de Muhammad Sadir, principal conselheiro de política externa do Irã, ao acordo estratégico com a Rússia, deixou muitos perplexos. Ele afirmou que a aliança é uma farsa e uma traição, acusando Putin de apunhalar o Irã pelas costas. O que torna isso ainda mais surpreendente é que essa declaração surgiu apenas meses após a assinatura de um pacto de 20 anos entre Teherã e Moscou, um momento que parecia promissor. Mas, desde então, o Irã se viu atacado, isolado e ignorado, enquanto a Rússia permaneceu em silêncio. Como esse acordo, que prometia unir os dois países em áreas como comércio, energia e cooperação militar, se transformou em um desastre diplomático. No início do ano, um clima de esperança pairava sobre a assinatura do pacto em Moscou, um alicerce para enfrentar as sanções rigorosas impostas pelo Ocidente. As promessas de apoio mútuo e a expectativa de que a Rússia forneceria armas avançadas para proteger o Irã, especialmente contra Israel, faziam parecer que havia uma estratégia sólida em andamento. No entanto, os meses passaram e as expectativas iranianas começaram a murchar. A entrega de equipamentos por parte da Rússia foi constantemente adiada, com justificativas que apenas aumentavam a frustração de Teherã. Em junho, a situação se agravou drasticamente. Israel lançou uma série de ataques aéreos coordenados contra o Irã, batizando a Operação de Leão Ascendente. O impacto foi devastador, com centenas de alvos atingidos, incluindo instalações militares cruciais e centros de comando. A capacidade de retaliação do Irã foi cortada pela metade em um instante. A resposta do Irã foi tímida, com alguns mísseis e drones sendo lançados em direção a cidades israelenses, mas a maior parte foi interceptada. Enquanto isso, o governo iraniano lutava para controlar a narrativa, inundando a mídia com imagens de lançamentos de mísseis e promessas de resistência. No entanto, a pergunta pairava no ar: como Israel sabia exatamente onde atacar? E por que a Rússia, que deveria ser um aliado estratégico, permaneceu em silêncio? Essa ausência de apoio russo foi vista como uma traição profunda. O Irã havia investido tempo e recursos em drones e tecnologia para ajudar Moscou em sua guerra na Ucrânia, esperando algo em troca. Em vez disso, o que receberam foi um silêncio ensurdecedor, deixando o Irã exposto e vulnerável. A realidade se tornava cada vez mais clara: a aliança com a Rússia não era o que parecia. O que deveria ser um pilar de força se transformou em um abismo de desconfiança e insegurança, levando o Irã a questionar a validade de seus aliados e suas estratégias. Agora, o país se vê em uma encruzilhada, reavaliando suas alianças e estratégias na região. A confiança foi abalada, e o futuro das relações internacionais no Oriente Médio está em jogo. Como o Irã irá reagir a essa traição percebida? E quais novas alianças poderão surgir em um cenário tão volátil? Essas perguntas ecoam enquanto o Irã busca respostas diante de um mundo que parece cada vez mais hostil. A história começa com um acordo estratégico entre Irã e Rússia, que prometia unir os dois países em um esforço conjunto. Contudo, as expectativas do Irã em relação a essa parceria eram altas, especialmente em busca de armas avançadas para se proteger de Israel, uma preocupação constante. No entanto, o que parecia um passo ousado para fortalecer suas defesas logo se tornaria um desastre. O Irã fixou seus olhos em caças russos capazes de rivalizar nos céus e em sistemas de defesa que poderiam neutralizar ameaças de longe. O país esperava que a Rússia estivesse ao seu lado em momentos críticos, oferecendo apoio, mesmo que não diretamente nas batalhas. Esse acordo era fruto de anos de negociações, onde a Rússia fornecia sistemas mais antigos ao Irã. No entanto, com o passar dos meses, as esperanças começaram a se dissipar. As entregas de equipamentos foram adiadas repetidamente, com a Rússia justificando com problemas de fábrica e receios de desagradar outras nações. O Irã aguardava pacientemente, acreditando que essa espera valeria a pena, mas a disparidade entre suas expectativas e a realidade aumentava. Então, em junho, a situação atingiu um ponto crítico. Uma notícia alarmante chegou: Israel iniciava ataques aéreos preventivos contra o Irã. Explosões foram relatadas em Teherã, a capital, e um ataque surpresa atingiu uma estação de TV estatal. A cena era devastadora. O que deveria ser um momento de força para o Irã se transformou em um desastre público. No dia 13, Israel desencadeou uma onda de ataques coordenados com precisão cirúrgica, batizada de Operação Leão Ascendente. Durante os próximos 12 dias, caças israelenses,
drones e operações secretas devastaram as defesas iranianas com uma eficiência brutal. Os alvos não eram aleatórios, atingiram o cerne da postura militar do Irã. Locais de Henrique. A história que estamos explorando revela um desdobramento dramático nas relações entre Irã e Rússia. Após a assinatura de um pacto estratégico de 20 anos, o que parecia ser uma aliança promissora rapidamente se transformou em um pesadelo diplomático. Imagine a cena: o Irã, ansioso por fortalecer sua defesa, esperava obter de Moscou caças modernos e sistemas de defesa aérea para proteger seu espaço aéreo contra ameaças externas, especialmente de Israel. Essa expectativa era alimentada pelo acordo que prometia cooperação em áreas críticas, como comércio, defesa e tecnologia. Contudo, à medida que o tempo passava, as promessas de apoio começaram a se desvanecer. Na hora em que Israel lançou a Operação Leão Ascendente, o Irã se viu em um estado de vulnerabilidade alarmante. O silêncio de Moscou foi ensurdecedor. Enquanto os bombardeios israelenses devastavam infraestruturas militares iranianas, a Rússia ficou em silêncio absoluto. Nenhum apoio, nenhuma condenação, nada. Para o Irã, essa omissão foi sentida como uma traição profunda. Eles haviam se arriscado, apoiando a Rússia na guerra da Ucrânia, e agora se viam abandonados em um momento crítico, com suas cidades sob ataque. Com a falta de resposta russa, o Irã decidiu contra-atacar, lançando mísseis e drones em direção às cidades israelenses. Embora alguns ataques tenham conseguido alcançar seus alvos, a maioria foi interceptada pelas defesas israelenses. A propaganda estatal iraniana tentava mascarar a realidade, mostrando imagens de lançamentos bem-sucedidos, mas o clima interno era de desespero e desilusão. O que exatamente aconteceu para que essa parceria se tornasse um campo de batalha emocional? O que se esconde por trás do silêncio de Moscou? O que o Irã realmente perdeu ao confiar na Rússia? A narrativa que se desenrola revela não apenas uma luta militar, mas uma crise de confiança que poderia redefinir alianças na região. Prepare-se para mergulhar em uma teia de traições e expectativas frustradas, enquanto desvendamos os segredos que levaram ao colapso dessa aliança. A situação em que o Irã se encontra é absurda e lamentável. O conselheiro de política externa do Irã, Muhammad Sadir, expressou sua indignação em relação à aliança estratégica com a Rússia, chamando-a de uma traição e um golpe. Isso ocorre poucos meses após a assinatura de um pacto de 20 anos entre os dois países, que pretendia fortalecer suas relações em diversas áreas. No entanto, após o acordo, o Irã se sentiu traído e isolado, enquanto a Rússia permaneceu em silêncio, deixando Teherã sem apoio no momento crítico que enfrentaram com Israel. À medida que a tensão aumentava, o Irã aguardava apoio militar da Rússia, desejando avançar na proteção de seu território. Contudo, só viu adiamentos nas entregas de armamentos. A frustração cresceu, especialmente após Israel lançar a Operação Leão Ascendente, uma feroz série de ataques aéreos contra alvos no Irã. Explosões devastadoras ecoaram por Teherã, revelando a fragilidade da defesa iraniana. A precisão das operações israelenses chocou a liderança, que se perguntava como Israel havia conseguido atingir seus alvos com tanta exatidão. Com o medo se espalhando, o governo iraniano intensificou sua propaganda, repleta de imagens de lançamentos de mísseis e manifestações patrióticas. No entanto, a realidade era sombria. O que aconteceu com a aliança prometida? Como Israel tinha informações tão detalhadas? E o que havia acontecido com o silêncio da Rússia? O impacto da guerra não foi breve, foi um alarmante chamado para que os planejadores militares e os formuladores de políticas exteriores do Irã revissem suas estratégias. Teherã, que esperava proteção e armamentos avançados, agora via sua defesa como uma construção sobre bases instáveis. A desconfiança se instalou, levando a suspeitar de traição nas proximidades. Azerbaijão rapidamente se tornou um alvo de especulação, já que mantinha laços militares profundos com Israel. A história foi amplificada por mídias ligadas aos setores mais radicais do Irã, sugerindo que Baku havia colaborado com a inteligência israelense. No entanto, tal especulação foi rapidamente desmentida pelo Conselho de Segurança Nacional do Irã, que procurou acalmar os ânimos, insistindo que não havia provas da suposta traição do Azerbaijão. Esse desmentido não foi apenas uma tentativa de minimizar a crise, mas também um ajuste estratégico. Ao limpar o nome do Azerbaijão,
Teherã sinalizou que estava disposta a enfrentar ameaças mais reais, em vez de se perder em teorias de intrigas e traições. Essa nova postura se fazia necessária em um contexto já recheado de dificuldades. O que o futuro reserva para o Irã e sua busca por alianças que realmente o apoiem nos momentos críticos? Recentemente, o conselheiro de política externa do Irã, Muhammad Sadir, fez uma dramática declaração sobre a relação entre Irã e Rússia. Ele afirmou que a aliança, que deveria ser uma estratégia sólida, é, na verdade, uma traição. Sadir não poupou palavras para criticar a inação de Moscou durante os recentes ataques israelenses ao Irã. Como isso pode acontecer tão perto de um contrato de 20 anos entre os dois países? O que está por trás desta virada chocante? No início deste ano, ambos os países firmaram um acordo que parecia promissor. A meta era estabelecer um laço que englobasse comércio, cooperação militar e energética, essencial em um momento de forte pressão internacional. Mas, à medida que os meses passavam, essa esperança se desmantelava. O que começou como uma promissora parceria revelou-se um pesadelo quando, em junho, Israel iniciou uma onda de ataques aéreos, destruindo alvos estratégicos no Irã. O impacto do ataque foi devastador. A infraestrutura militar do Irã foi atingida com precisão cirúrgica, revelando lacunas em suas defesas. Com mais de 900 locais atingidos e a capacidade de retaliação reduzida pela metade, a grande pergunta era: como Israel teve acesso a informações tão detalhadas? O silêncio de Moscou e a falta de apoio crescente irritavam ainda mais Teherã. Quando o exército israelense atacou, o que se esperava era uma resposta firme do suposto aliado. Mas a ausência completa de respaldo deixou o Irã exposto e vulnerável. Enquanto o governo iraniano tentava controlar a narrativa, surgiram novas teorias sobre possíveis traições. A ideia de que Azerbaijão, vizinho do Irã, poderia ter colaborado com Israel começou a circular. No entanto, a própria liderança iraniana negou qualquer envolvimento, enfatizando que a estabilidade regional precisava ser mantida. Mas essa negação não era apenas um pedido de calma, era uma recalibração estratégica diante de um cenário cada vez mais caótico. O drama atingiu seu ápice quando Sadir chegou a afirmar que a Rússia poderia ter fornecido coordenadas para os ataques israelenses, acusando Moscou de traição direta. Essa não era uma acusação qualquer. Sadir é um membro proeminente do Conselho de Discernimento do Expediente do Irã, com conexões profundas dentro da liderança do país. Ao vincular essa acusação a um padrão de assédios sistemáticos feitos por Israel contra a liderança iraniana, ele revelou uma frustração coletiva no país. O que era uma aliança sólida agora se tornava um campo de batalha de desconfiança e traições, onde os aliados esperados mostraram-se ausentes exatamente no momento mais crítico. Como o Irã se reerguerá diante de tamanha desilusão? A busca por verdadeiros parceiros se intensificará à medida que a frustração aumenta. A sombra de traições passa a ser uma constante na estratégia iraniana, provocando uma onda de insegurança em um mundo onde inimigos podem estar à espreita a cada esquina. A situação entre Irã e Rússia está em um ponto crítico. Muhammad Sadir, um importante conselheiro de política externa do Irã, fez declarações explosivas, afirmando que a aliança com Moscou é uma farsa. Ele expressou que não se pode confiar nos russos, especialmente após os recentes ataques israelenses às defesas iranianas, levantando questões sobre como Israel teve informações tão precisas. Sadir insinuou que a Rússia pode ter passado informações para os israelenses, o que é um golpe duro para a imagem de um aliado estratégico. A relação, inicialmente celebrada como um escudo contra ameaças externas, agora é vista como uma traição. A aliança, que prometia proteção e cooperação militar, foi desmantelada por ações que deixaram o Irã vulnerável. Desde a assinatura do Pacto de 20 anos, o Irã se sentiu isolado e ignorado. Enquanto isso, a Rússia não ofereceu apoio, e a resposta a essa traição reverberou em todo o país. A guerra que se intensificou em junho teve um impacto devastador. Israel, em uma operação chamada Leão Ascendente, lançou ataques coordenados que atingiram alvos estratégicos no Irã, deixando suas forças armadas em colapso. As defesas que deveriam ser intransponíveis foram expostas, revelando uma fragilidade alarmante. O silêncio de Moscou durante esses ataques foi ensurdecedor para Teherã. Afinal, o que aconteceu com a promessa de apoio? O ressentimento cresceu à medida que os iranianos se perguntavam se a Rússia realmente estava ao seu lado ou se era apenas uma parceira conveniente.
A confiança que o Irã depositou em Moscou se transformou em uma amarga decepção. As especulações começaram a circular nas mídias sociais, questionando a lealdade russa. O que antes era uma aliança sólida agora parecia uma armadilha. As vozes críticas dentro do Irã estavam ganhando força, questionando a validade do pacto de 20 anos. O que parecia uma grande vitória diplomática agora era visto como um erro estratégico. A angústia se espalhou entre a população, que se sentia não apenas ferida pelos ataques, mas também traída por um aliado que não cumpriu suas promessas. Como uma reviravolta inesperada, surgiram rumores de que o Azerbaijão poderia estar envolvido na situação, alimentando ainda mais a paranoia de traição. A tensão aumentou, mas o Conselho de Segurança Nacional do Irã interveio, negando qualquer ligação com o Azerbaijão e reafirmando a busca por estabilidade na região. No entanto, a desconfiança já havia se instalado. Com o Irã se sentindo vulnerável e sem apoio, a questão agora é: até onde irá essa desconfiança? O que o Irã fará a seguir para recuperar sua posição? E, mais importante, como isso afetará suas alianças futuras? A aliança com a Rússia havia sido apresentada como um escudo, uma parceria estratégica que elevaria a posição do Irã e o protegeria de potências hostis. Contudo, agora, uma das vozes mais confiáveis do Irã afirmava que esse escudo havia sido sabotado de dentro para fora. A dúvida não apenas persistiu, mas desencadeou uma investigação silenciosa, porém urgente. Após o conflito entre Irã e Israel em junho de 2025, oficiais de inteligência iranianos iniciaram uma revisão minuciosa de sua infraestrutura cibernética, com foco em sistemas ligados a centros de comando militar e coordenação de defesa aérea. O que descobriram foi alarmante. Várias redes que deveriam ser isoladas e seguras haviam sido invadidas meses antes. As intrusões não eram aleatórias ou desastradas. Elas apresentavam as características de ameaças persistentes avançadas, ferramentas cibernéticas altamente sofisticadas projetadas para permanecer ocultas enquanto transmitiam dados em tempo real para agentes externos. Não se tratava apenas de operações de vigilância. Eram tubulações alimentando informações ao vivo, possivelmente usadas para guiar os ataques israelenses com precisão cirúrgica. Embora nenhuma conclusão oficial tenha sido divulgada, relatórios internos sugeriam que alguns dos dados de alvo utilizados por Israel poderiam ter origem nos próprios sistemas do Irã. Essa revelação levantou uma possibilidade perturbadora: alguém estava observando de dentro. As suspeitas em relação à Rússia começaram a aumentar. O que parecia ser um aliado estratégico agora se tornava um potencial traidor. O povo estava em polvorosa, questionando se a Rússia realmente estava ao lado do Irã ou se, na verdade, havia sido uma jogada para desestabilizar o país. A indignação crescia à medida que os iranianos se davam conta de que, em momentos de vulnerabilidade, a ajuda que esperavam nunca chegou. O silêncio de Moscou, após os ataques de Israel, parecia coar como uma traição. Com essa nova onda de dúvidas pairando no ar, o que o Irã faria a seguir? A busca por respostas se intensificaria, e a necessidade de descobrir quem estava por trás das falhas em sua segurança tornava-se uma questão de sobrevivência. A pressão aumentava, e o clima de desconfiança permeava as decisões estratégicas. O que estava em jogo agora era mais do que uma simples aliança, era a própria segurança nacional. O que mais poderia ser revelado nessa investigação? E quem realmente estava no centro dessa traição? Recentemente, o conselheiro de política externa do Irã, Muhammad Sadir, desferiu um ataque feroz contra a Rússia, chamando a aliança entre os dois países de uma farsa e uma traição. Ele lançou dúvidas sobre a confiança que o Irã depositou em Moscou, especialmente após Israel realizar ataques aéreos devastadores contra as defesas iranianas, sugerindo que a Rússia havia passado informações aos israelenses. O que poderia ser um pacto estratégico de 20 anos se tornou um pesadelo diplomático, levando a acusações de que o Irã foi enganado por um parceiro traidor. Vamos explorar como essa aliança desmoronou e suas repercussões na região. Em janeiro, Irã e Rússia assinaram um acordo significativo, buscando unir esforços em comércio, energia e defesa militar enquanto enfrentavam o peso de sanções severas. Naquele momento, parecia ser um ponto de virada, uma tentativa de ambos os países de se fortalecerem mutuamente. As expectativas iranianas eram altas, solicitavam tecnologias avançadas e suporte militar russo para se proteger contra Israel.
No entanto, a realidade começou a se desmoronar quando os meses passaram sem que os equipamentos prometidos fossem entregues. O que antes parecia uma parceria promissora estava se transformando em desilusão. Em junho, tudo desmoronou. Israel lançou ataques aéreos estratégicos, atingindo infraestrutura militar crítica no Irã, como bases de mísseis e centros de comando. A operação, chamada de Leão Ascendente, expôs a fragilidade da defesa iraniana, que tinha expectativa de estar pronta para confrontos. Guerrilheiros e operações aéreas de Israel mostraram uma precisão que deixou o Teherã em choque. O que aconteceu em suas defesas? Como Israel sabia exatamente onde atacar? Essas perguntas ecoaram no silêncio ensurdecedor de Moscou, que não ofereceu qualquer apoio, diferente do esperado. Iranianos se sentiram traídos. Haviam enviado milhares de drones para a Rússia, contribuindo para o esforço militar de Moscou na Ucrânia. Agora, diante de ataques que devastaram suas cidades, a Rússia permaneceu em silêncio. O que deveria ser um pilar de apoio se transformou em um deserto de promessas não cumpridas. O governo iraniano iniciou uma controvérsia interna, questionando as razões da precisão das ações de Israel e, ao mesmo tempo, revisitando sua confiança em aliados. Enquanto o clamor por respostas aumentava, outros países vizinhos surgiram como suspeitos de traição. Azerbaijão, com sua proximidade geográfica e relações com Israel, tornou-se um alvo de especulações. Mas, em um movimento estratégico, o Alto Conselho de Segurança Nacional do Irã apaziguou os ânimos, afastando as acusações e reafirmando laços diplomáticos. O que está acontecendo com a estratégia de defesa do Irã? Essa junção de alianças, a busca por tecnologias e os desafios enfrentados estão redesenhando a rede de relações do Oriente Médio e colocando o Irã em um lugar de vulnerabilidade que parece não ter soluções fáceis. Os ecos dos eventos de junho ainda reverberam, obrigando Teherã a reconsiderar sua segurança cibernética e a dependência de tecnologias estrangeiras. O que começou como um sopro de esperança em um acordo se tornou um alerta. A busca pela soberania e a proteção nacional nunca foram tão críticas. Esse caminho de reavaliação está moldando o futuro do Irã, que agora reconhece a necessidade de se fortalecer e se tornar mais independente em uma região marcada por traições e incertezas. Recentemente, um conselheiro de política externa do Irã, Muhammad Sadir, lançou uma crítica feroz à aliança entre seu país e a Rússia, chamando-a de traição. Essa declaração surpreendente veio logo após o Irã assinar um pacto estratégico de 20 anos com Moscovo, que prometia cooperação em diversos setores, incluindo defesa. No entanto, ao longo dos meses, essa promessa se desfez, e a Rússia falhou em fornecer apoio essencial quando o Irã mais precisava. Durante um ataque surpresa de Israel, que devastou as defesas iranianas, a expectativa era que a Rússia se manifestasse. Mas, em vez disso, o silêncio de Moscovo foi ensurdecedor. Essa ausência de suporte se transformou em um golpe contundente para Teherã, que havia apostado suas fichas nessa parceria. A traição se tornou evidente quando, em vez de apoio, o Irã recebeu apenas desculpas e mais silêncio da Rússia. A questão que paira no ar é: por que a Rússia não apoiou o Irã quando ele enfrentou um ataque direto? A verdade é que o silêncio russo não foi por acaso, mas uma decisão estratégica. A relação de Moscovo com Israel é complexa e frágil, mantendo um equilíbrio delicado no cenário da Síria, onde a Rússia tem interesses militares significativos. Em meio a um conflito prolongado na Ucrânia, qualquer ação que possa comprometer a segurança de sua presença no Oriente Médio é considerada um grande risco. A aliança que parecia sólida se transformou em um desastre diplomático. O Irã agora se vê isolado e vulnerável, questionando suas escolhas. O ataque de Israel não foi apenas uma operação militar, mas um espelho que refletiu as fraquezas da defesa iraniana e a falta de confiabilidade de seu parceiro russo. Em meio a essa tempestade, surgiram especulações sobre possíveis traições internas. Com a desconfiança crescendo, o Irã começou a olhar para seus vizinhos e questionar suas alianças. A situação se complicou ainda mais quando o Azerbaijão foi apontado como um possível traidor. Mas o Conselho de Segurança Nacional do Irã interveio, tentando acalmar os ânimos e afastar as acusações, reforçando sua intenção de focar em ameaças mais reais. Essa reviravolta na narrativa iraniana levanta uma questão crucial: será que o Irã está perdendo aliados, ou está apenas começando a perceber a fragilidade das alianças que construiu?
A resposta a essa pergunta pode definir o futuro das relações no Oriente Médio e a posição do Irã no cenário global. Recentemente, o conselheiro de política externa do Irã, Muhammad Sadir, disparou críticas contundentes contra Moscou, afirmando que o acordo estratégico entre Irã e Rússia é um absurdo. Ele questionou a confiança que Teherã depositou em Moscou, especialmente após os ataques de Israel às instalações de defesa iranianas. Sadir não poupou palavras ao descrever a aliança como uma farsa e uma traição, acusando Putin de apunhalar o Irã pelas costas. O que choca é que essas declarações vieram meses após a assinatura de um pacto estratégico de 20 anos entre os dois países. Desde então, o Irã se viu isolado e abandonado, enquanto a Rússia parecia ausente. O Irã agora vê Moscou como um oportunista traiçoeiro. Para entender esse drama, precisamos voltar a janeiro, quando o Irã e a Rússia firmaram um grande acordo em Moscou. Esse pacto de 20 anos prometia unir os dois países em áreas como comércio, energia e cooperação militar. Enfrentando sanções severas, ambos viam o acordo como uma tábua de salvação. Contudo, com o passar do tempo, as expectativas do Irã começaram a se esvair. A Rússia atrasou a entrega de equipamentos, e as esperanças foram sendo deixadas de lado. Então, em junho, a situação explodiu. Israel lançou ataques aéreos em Teherã, atingindo locais estratégicos e causando destruição. A operação, chamada Leão Ascendente, foi rápida e cirúrgica. O impacto foi devastador, com mais de 900 alvos atingidos, e a defesa do Irã, antes considerada impenetrável, foi exposta como vulnerável. A liderança iraniana ficou em estado de choque, e a comunicação interna se fragmentou. A expectativa de um suporte russo se transformou em silêncio, e isso foi sentido como uma traição. O Irã, que havia investido tanto em apoio a Moscou, agora se via sozinho, enquanto a Rússia não oferecia nem mesmo uma palavra de apoio. O que deveria ser uma aliança estratégica se desmoronou, e a frustração cresceu. Como o Irã poderia confiar em quem não se manifestou quando mais precisava? A resposta veio na forma de um ataque. O Irã lançou mísseis e drones contra cidades israelenses, mas o impacto foi limitado, e a incapacidade de se defender expôs ainda mais suas fraquezas. A situação estava aguda, e a pressão interna aumentava. Como o Irã poderia continuar a confiar em uma aliança que parecia tão unilateral? O governo iraniano tentou controlar os danos, mas a desilusão era palpável. O questionamento sobre como Israel havia obtido informações tão precisas e o silêncio da Rússia começaram a germinar desconfiança. A percepção de traição crescia, levando o Irã a suspeitar de que poderia estar cercado por traidores. E ao mesmo tempo, a presença de um novo ator começou a ser considerada. Azerbaijão, com suas conexões militares com Israel, passou a ser visto como um possível traidor. Os rumores começaram a se espalhar, mas a resposta do Conselho de Segurança Nacional do Irã buscou acalmar as tensões, negando qualquer envolvimento de Baku. Mas a pergunta persistia: quem realmente estava ao lado do Irã em um momento tão crítico? Agora, com o futuro em jogo, o que restará da aliança iraniana com a Rússia? E, mais importante, quem pode ser confiável em um jogo onde cada movimento pode significar a sobrevivência de uma nação? A tensão permanece no ar, enquanto o Irã busca respostas e a verdade por trás das traições que podem ter custado caro. Recentemente, um dos principais conselheiros de política externa do Irã, Muhammad Sadir, disparou críticas ferozes contra a aliança com a Rússia, descrevendo-a como uma farsa e uma traição. Essas declarações surpreendentes vêm meses após a assinatura de um pacto estratégico de 20 anos entre os dois países. No entanto, a realidade agora é outra. O Irã se sente traído, isolado e ignorado, enquanto seus aliados esperados não aparecem. Como essa aliança, que parecia promissora, se transformou em um desastre diplomático. Em janeiro, Irã e Rússia assinaram um grande acordo em Moscou, prometendo cooperação em áreas como comércio, energia e defesa militar. Ambas as nações estavam sob intensa pressão de sanções, e o pacto parecia um salva-vidas para duas potências marginalizadas. Com promessas de armas avançadas e apoio militar, o Irã esperava garantir sua segurança, especialmente contra Israel, seu inimigo histórico. Contudo, à medida que os meses passaram, as expectativas foram se desvanecendo. A Rússia atrasou a entrega de equipamentos, deixando o Irã frustrado e à espera de ações que nunca vieram. O ponto de virada veio em junho,
quando Israel lançou a Operação Leão Ascendente, um ataque cirúrgico em várias instalações militares iranianas. Em um piscar de olhos, o Irã viu suas defesas serem desmanteladas, enquanto a liderança em Teherã se via em caos. A precisão com que Israel atingiu os alvos levantou questões alarmantes. Como eles sabiam exatamente onde atacar? Enquanto isso, o silêncio da Rússia era ensurdecedor. Esperava-se que Moscou oferecesse apoio, mas não houve reação. Para o Irã, essa inação foi sentida como uma traição profunda. À medida que a situação se deteriorava, o Irã tentou retaliar lançando mísseis e drones em direção às cidades israelenses. No entanto, a resposta foi limitada, e a imagem de força que o Irã havia cultivado começou a desmoronar. O governo iraniano fez esforços desesperados para controlar a narrativa, mas no fundo, a incerteza e a vulnerabilidade estavam se espalhando. A confiança em Moscou estava em ruínas, e os aliados regionais do Irã começaram a repensar suas posturas. O que se seguiu foi um momento de introspecção. O Irã passou a desconfiar até mesmo de seus vizinhos, como o Azerbaijão, que manteve laços militares com Israel. No entanto, a liderança iraniana procurou acalmar as tensões e reafirmar sua posição. A situação exigiu uma reavaliação das alianças e uma busca por novos caminhos, enquanto o Irã lutava para se reerguer e recuperar sua imagem de potência regional. Neste contexto, a aliança com a Rússia, que deveria ser um pilar de força, agora se mostrava como um terreno instável. O que antes parecia uma união sólida agora se revelava uma relação repleta de desconfiança e rivalidade oculta, uma dança complexa de interesses e traições. Como o Irã irá se reinventar diante de um cenário tão complicado? As respostas estão nas próximas reviravoltas dessa história intrigante. O cenário no Oriente Médio está mudando rapidamente, e a confiança que o Irã tinha em sua aliança com a Rússia está em frangalhos. Recentemente, o conselheiro de política externa do Irã, Muhammad Sadir, fez críticas severas a Moscou, chamando a parceria de uma farsa e acusando Putin de traição. Essa reviravolta surpreendente surge apenas meses após a assinatura de um acordo estratégico de 20 anos entre os dois países, que prometia cooperação em comércio, energia e defesa militar. Porém, a realidade se mostrou amarga. Em junho, Israel lançou uma série de ataques aéreos precisos contra o Irã, desmantelando suas defesas e deixando o país vulnerável. O silêncio da Rússia durante esse bombardeio foi ensurdecedor. Enquanto o Irã esperava apoio, Moscou se manteve em uma posição neutra, sem oferecer condenação ou assistência. A sensação de traição se intensificou quando o Irã percebeu que havia investido muito em sua aliança, enviando drones e recursos para apoiar a Rússia na guerra da Ucrânia, mas recebendo quase nada em troca. Como resultado, o Irã está agora em uma posição delicada. As facções apoiadas pelo Irã no Iêmen e no Iraque começaram a questionar a liderança de Teherã. Essas milícias, que dependem de financiamento e direção iraniana, agora se sentem inseguras. A imagem enfraquecida do Irã após os ataques de junho gerou incertezas, fazendo com que esses grupos se tornassem mais cautelosos e até inquietos. As consequências dessa fragilidade estão se espalhando. Há rumores de que alguns comandantes estão buscando financiamento paralelo e considerando ataques por conta própria. A hesitação pode mudar rapidamente o equilíbrio de poder na região, e a segurança no Golfo está se reconfigurando. Com o Irã em uma posição mais fraca, seus rivais, como a Arábia Saudita, podem começar a ver uma oportunidade de pressionar ainda mais. A traição da Rússia pode ter aberto um novo capítulo nas rivalidades do Oriente Médio, com o Irã agora enfrentando desafios que não via há anos. Um detalhe crucial no pacto estratégico entre Irã e Rússia é que ele evita garantias de defesa rigorosas. O acordo fala de cooperação em exercícios militares e compartilhamento de inteligência, mas não promete suporte militar automático em caso de ataque. Essa estrutura, que o Irã só percebeu tarde demais, revela que a rede de segurança que eles acreditavam ter era, na verdade, mais simbólica do que real. A amarga realidade se impõe, o que parecia ser uma aliança forte se desfez em um piscar de olhos. Agora, o Irã se vê em um labirinto de desconfiança, questionando não apenas a lealdade de seus aliados, mas também sua própria capacidade de defesa. O que mais essa traição pode custar? E quais serão as repercussões para o futuro do Oriente Médio? Na sequência dos eventos que abalaram a relação entre Irã e Rússia, uma realidade amarga se revelou para Teherã. O que antes parecia um respaldo seguro, se mostrou apenas uma ilusão.
Essa percepção é dolorosa. Não apenas porque a proteção parecia ter sido retirada, mas porque nunca esteve verdadeiramente presente. Para o Irã, as consequências da guerra não foram apenas um revés, mas uma traição profunda. As redes de defesa aérea, antes vistas como robustas, foram desmanteladas em questão de dias, expostas a lacunas que podem levar anos e bilhões para serem corrigidas. Teherã se apressou em preencher esses vazios com sistemas locais, até mesmo apresentando uma nova plataforma que alegava rivalizar com a tecnologia russa. Contudo, os resultados iniciais mostraram que essa nova defesa não tinha a capacidade desejada. Exercícios públicos e desfiles de mísseis tentaram exibir força, mas, por trás da fachada, as defesas do Irã estavam visivelmente debilitadas, enquanto a economia, sufocada pela inflação e sanções, não conseguia acompanhar os custos da recuperação. A parceria com a Rússia deveria aliviar essa pressão. O comércio estava em expansão, acordos eram firmados, e o Irã começou a fabricar drones com base em projetos russos. Mas, na hora que mais precisaram, nada disso se traduziu em proteção. Nenhum caça, nenhum sistema de defesa, apenas silêncio. Quaisquer ganhos táticos foram ofuscados por uma verdade simples: quando o Irã precisava de seu aliado, ficou sozinho. E agora, o que fazer? Uma opção seria romper. O Irã poderia se voltar para a China, congelar parte de seus acordos com a Rússia e reduzir a cooperação militar, como o envio de drones. Contudo, é mais provável que a relação apenas esfrie. O comércio continuará. Novos acordos podem ser firmados, mas a ilusão de confiança se dissipou. A unidade estratégica deu lugar a uma relação puramente transacional. Quanto à China, essa ideia traz suas próprias ilusões. Pequim pode ter assinado acordos comerciais com o Irã, mas sempre com termos cautelosos e limitados. A relação foi construída sobre alavancagem econômica, não lealdade estratégica. E quando a Guerra de Junho eclodiu, a China não ofereceu apoio nem mesmo uma condenação firme. Manteve sua neutralidade habitual, evitando qualquer ação que pudesse prejudicar suas relações com os estados do Golfo ou com Israel. Esse silêncio não foi um descuido, foi uma estratégia. Pequim trata o Irã como um recurso, não como um parceiro. E oficiais iranianos começam a perceber essa realidade. A ideia de um bloco oriental fornecendo segurança desmoronou, assim como o sonho de um respaldo russo. A recente guerra entre Israel e Irã expôs fendas profundas nas alianças estratégicas de Teherã. O conselheiro de política externa, Muhammad Sadir, alertou que a relação com a Rússia e as esperanças em um bloco oriental de segurança tornaram-se ilusões. A realidade é dura: quando mais precisaram de apoio, foram deixados sozinhos. E o que acontece agora? As promessas de segurança parecem um golpe. As autoridades iranianas, céticas, agora refletem sobre um futuro cheio de incertezas. A ideia de uma parceria sólida foi desfeita. O que se apresentou como uma aliança, agora parece mero oportunismo. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir. A relação entre Irã e Rússia nunca foi baseada em amizade, mas por necessidade. Enquanto o Irã oferecia geografia e guerra assimétrica, a Rússia fornecia armamentos e influência global. Essa dinâmica estava fadada a problemas, especialmente quando revelada em meio ao conflito. O que se desenrolou não foi apenas uma traição súbita, mas um desmantelamento gradual de um acordo frágil. Anos de desconfiança, escondidos sob a necessidade de colaboração, agora emergem à superfície. Os teóricos e planejadores iranianos estão reavaliando estratégias. O governo, hesitante, projeta a força, mas as vozes duvidosas da população ecoam em meio ao silêncio russo. Então, o que restou para o Irã? Continuar nesse jogo manipulado ou reconfigurar seu destino, buscando novos aliados ou se fortalecendo internamente? A aliança não se foi completamente, mas a ilusão dela certamente se desfez. Agora, o que ocorrerá não se fundamenta na confiança, mas na luta pela sobrevivência. O que antes parecia uma irmandade revela-se um mero acordo, prestes a se romper. E no horizonte, uma pergunta cruel surge: será que o Irã realmente pode contar com alguém? Ou está, de fato, sozinho neste jogo de xadrez geopolítico? Até aqui, vimos como mais de 900 alvos iranianos foram destruídos, incluindo centenas de lançadores de mísseis, reduzindo pela metade a capacidade de retaliação de Teherã.
As bases da liderança local entraram em colapso, as comunicações falharam e a cadeia de comando se desfez. O sistema de defesa aérea, antes exaltado como impenetrável e eficiente, revelou-se frágil como vidro. Este deveria ser o momento de glória do Irã, provando sua força e resiliência. Mas o que se viu foi o oposto, uma exposição dolorosa de vulnerabilidade. Os ataques não foram apenas poderosos, foram cirúrgicos demais. Como se os inimigos tivessem um mapa detalhado do sistema de defesa iraniano, radar por radar, estação por estação. E o pior, Israel não agiu sozinho. Poucas horas depois do primeiro ataque, os Estados Unidos declararam apoio total, qualificando a ação como legítima autodefesa. Satélites americanos, inteligência avançada e aviões de reabastecimento operavam nos bastidores, fortalecendo a campanha. Grã-Bretanha, França e Alemanha rapidamente se juntaram, oferecendo ajuda logística e solidificando uma coalizão clara. Não era mais uma luta isolada de Israel, era um espetáculo de poder coordenado pelo Ocidente. Nesse instante, onde estava a Rússia? O aliado estratégico prometido pelo Irã? O silêncio de Moscou foi ensurdecedor. Nenhuma condenação às agressões, nenhum apoio visível, nenhuma movimentação militar. A mídia russa minimizou os ataques e os responsáveis do Kremlin evitaram responder às perguntas. Para Teherã, o silêncio russo foi como um golpe traiçoeiro. Mas por que esse silêncio atingiu tão profundamente o Irã? Por que a relação não era superficial? Por anos, o Irã já enviava milhares de drones, incluindo os modelos Shahed 136 e outras versões, para alimentar a máquina de guerra russa na Ucrânia. Esses drones não eram simples símbolos, eram armas centrais na estratégia de Moscou para atingir infraestrutura, cidades e linhas de suprimento inimigas. O Irã não apenas ofereceu suporte, deu uma vantagem tática crucial à Rússia. E esperava algo em troca. Não promessas vagas ou gestos diplomáticos, mas ajuda concreta, caças modernos para substituir sua frota envelhecida, sistemas avançados de defesa aérea para proteger seus céus contra Israel. Este acordo de 20 anos não era só comércio, era sobrevivência. Falava de cooperação, defesa conjunta e alinhamento estratégico. Teherã acreditava que, na hora da verdade, Moscou estaria ao seu lado. Mas a dura pergunta que fica no ar: e se Moscou nunca venceu essa prova? Se esta aliança foi, afinal, uma armadilha fatal que pode custar muito caro? O silêncio de Moscou não seria apenas uma ausência, mas o primeiro sinal de uma traição ainda maior prestes a explodir? Qual será o próximo golpe para um Irã cada vez mais isolado e traído? Até aqui, mais de 900 alvos em território iraniano foram atingidos. Centros de comando, silos de mísseis, estações radar e baterias de defesa aérea foram destruídos. Centenas de lançadores de foguetes simplesmente desapareceram, reduzindo pela metade a capacidade de retaliação do Irã. A ilusão de uma defesa forte e impenetrável desmoronou em questão de horas. Dentro de Teherã, o caos tomou conta. A comunicação foi cortada, cadeias de comando se fragmentaram e o que antes era considerado um sistema multilayer, camadas de proteção sobrepostas, revelou-se uma fragilidade perigosa. Essa deveria ser a hora em que o Irã mostraria força. Mas, em vez disso, a nação expôs sua vulnerabilidade ao mundo. Os ataques israelenses não foram só potentes, mas assustadoramente precisos, até demais. Parecia que Israel tinha um mapa detalhado do sistema de defesa do Irã, cada radar, cada bateria, cada ponto fraco. E a situação se complicou ainda mais para Teherã. Israel não agiu sozinho. Horas depois da invasão aérea, os Estados Unidos se posicionaram com um apoio total, declarando que a operação era um ato necessário de autodefesa. Satélites americanos, recursos de inteligência e aeronaves de reabastecimento estenderam apoio silencioso à campanha. No rastro dos norte-americanos, Reino Unido, França e Alemanha se uniram em solidariedade, oferecendo suporte logístico e reforçando a posição israelense. O Ocidente formou uma muralha em torno de Israel, deixando claro, aquela não era apenas uma batalha israelense, mas o poder de uma coalizão. Enquanto isso, a grande parceira estratégica do Irã, a Rússia, permaneceu muda. Nenhuma condenação, nenhum gesto de apoio, nenhum movimento militar, silêncio completo. A mídia russa minimizou os ataques, e os oficiais do Kremlin fugiram das perguntas. Para Teherã, esse silêncio soou como um golpe brutal, uma traição inesperada.
Mas por que essa decepção atingiu o Irã tão profundamente? A resposta está no que o país ofereceu à Rússia. Não foi um simples acordo diplomático ou formalidades vazias. Foi um investimento pesado. O Irã forneceu milhares de drones, incluindo os modelos Shahed 136 e suas variantes, que se tornaram ferramentas essenciais para o esforço bélico russo na Ucrânia. Esses drones não eram meros símbolos, eles eram o coração das operações russas, atacando infraestrutura, cidades e linhas de suprimento ucranianas. Teherã não ofereceu só apoio moral ou político. Eles deram a Moscou uma vantagem tática real. E em troca, esperavam algo concreto. Não palavras vazias ou gestos políticos, mas armas avançadas. Caças modernos para substituir uma frota envelhecida. Sistemas de defesa aérea que realmente pudessem proteger os céus iranianos. Tecnologia, treinamento, um escudo forte contra Israel e o Ocidente. O pacto estratégico, assinado no início do ano, não tratava apenas de comércio ou diplomacia superficial. Era uma questão de sobrevivência. Falava em cooperação, defesa conjunta e alinhamento estratégico. Não prometia que a Rússia lutaria diretamente as guerras do Irã, mas a mensagem era clara: quando a hora chegasse, Moscou estaria ao lado de Teherã. Então vieram os ataques. A Operação Leão Ascendente. A fumaça ainda pairava sobre as ruínas quando Teherã esperava ver sinais de apoio russo, condenações públicas, ajuda militar, dados de inteligência. Nada veio. Moscou apenas permaneceu em seu silêncio frio, enviando desculpas, adiamentos burocráticos, sem ação real. Depois de tantos sacrifícios e riscos, o silêncio de Moscou pesou como uma lâmina afiada. Como pode um parceiro estratégico desaparecer no momento mais crítico? E se a aliança foi uma armadilha desde o início? O que o Irã fez para merecer essa traição? E mais, se essa ausência de apoio não foi por acaso, quem estaria por trás dessa sabotagem? Agora, diante do abandono e da morte silenciosa de seu sonho estratégico, Teherã tenta reagir. Mísseis e drones partiram em direção a cidades israelenses. Impactaram edifícios e feriram civis, porém, a resposta israelense foi quase perfeita. As defesas, embora abaladas, conseguiram interceptar a vasta maioria dos ataques. Enquanto as imagens propagadas na televisão estatal mostravam sucesso, a dura verdade no terreno falava mais alto: a força iraniana estava longe do que se esperava. Dentro dos corredores do poder iraniano, vozes começaram a sussurrar suspeitas. Como Israel sabia exatamente onde atacar? Como ultrapassaram sistemas que deveriam ser impenetráveis? E, principalmente, por que a Rússia, a aliada oficial, permaneceu tão silenciosa? A tensão crescia, a confiança despedaçada. E enquanto o silêncio de Moscou reverberava pelo mundo, um nome surgiu entre os suspeitos: Azerbaijão. Um vizinho com relações militares estreitas com Israel. Sempre sob suspeita de colaborar nos bastidores das operações contra Teherã. Mas será que Teherã está mesmo diante de uma traição dentro de casa? Ou será que a verdadeira conspiração é ainda mais profunda e perigosa? Enquanto o tempo corre e as sombras se fecham, uma pergunta ecoa no silêncio: quem realmente controla o destino da aliança entre Irã e Rússia? E quem está pronto para esmagá-la de vez?